100% 100%. diariamente, influencia Uhum. nos relacionamentos, e você pegou um ponto que a gente gosta de falar sobre isso, e eu acho que pega principalmente todo mundo que a gente fala muito da área corporativa, profissional, trabalho, business e etcétera. As crenças pegam na crença do dinheiro, né, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, primeiro, o que que quando as pessoas te procuram, porque eu sei que você tem esse viés de desse ajudar nesse tipo de desbloqueio, né, das pessoas Uhum. com dinheiro. O que que você pode falar um pouquinho para o pessoal que está ouvindo sobre isso? Tá, primeira coisa assim, 98% dos meus mentorados hoje vêm por questão financeira. Tá. Ou para alcançar novos patamares, ou para chegar em outros níveis. Por exemplo, eu atendo muito empresário e empreendedor, Uhum, que hoje, vamos falar, faturam 5, 10, 15, 20 mil reais e não conseguem passar disso. uhum, E aí eu trabalho essas crenças para avançar. Já mentorei, por exemplo, um CEO de uma empresa com faturamento de 3 milhões. uhum. E estava estagnado por causa de uma crença e ele não conseguia avançar. Então, assim, 98% dos meus mentorados hoje a questão é financeira, é levar as pessoas para outro nível. Eu vou falar para você que hoje a maior crença com relação a financeiro que eu pego é lealdade aos antepassados e não merecimento. Nossa, como assim? Fala mais. A maior parte. Lealdade de antepassado, ela funciona assim. Se você observar hoje dentro dos núcleos familiares, dentro das famílias, existe um teto. Você pode observar. Normalmente as casas dessas famílias são iguais, iguais que eu falo em patamar, né? Em classe. Normalmente os carros mais ou menos seguem a mesma linha. Normalmente os faturamentos, o salário, o prolabore dessas pessoas, elas seguem mais ou menos uma linha. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ela não foge muito disso. E aí o que que acontece? Vamos criar um cenário. Imagina, vamos lá, vou falar de um cliente meu, sem citar nomes, vou dar um exemplo. Eu atendi um cliente meu que ele faturava, o prolabore dele era 25 mil reais e ele não avançava. Não avançava. Aí a gente foi olhar sistemicamente falando e energeticamente falando, o pai dele também faturava isso, a irmã dele faturava 20, tipo, tudo mais ou menos igual. E aí Hum. dentro dele eu encontrei, através da leitura energética, uma questão de lealdade aos antepassados. Ele tinha muita lealdade ao pai dele e ao avô dele. Tipo, eu não posso ganhar Que mais. o quê? Se eu ganhar mais vai ser injusto, não tá certo. E aí sempre quando ele ia ganhar mais, acontecia alguma coisa que fazia ele voltar. É como se o universo pegasse ele pela camisa e dissesse assim: "Ei, você tá maluco? Você vai onde? Você vai abandonar a tua família". Então essa é uma questão. Já aconteceu também de CLT, por exemplo. Ah, meu sonho, Cleiton, é ganhar 5 mil reais. E eu fui olhar, ganhava 3 mil reais. E aí peguei uma crença muito forte em relação também à lealdade antepassada. Que se ela ganhasse 5, essa pessoa estava sentindo que estava abandonando os familiares. Então o universo ele não deixa ele. Essa é uma crença muito forte e que eu pego, é muito comum. A de não merecimento também, de não merecer o sucesso, de não merecer o dinheiro. Quando o dinheiro vem, eu me sinto mal com aquilo. Por causa também, normalmente é por causa de referência passada, referência de pai e mãe, Isso tudo é inconsciente, né? 100%. Porque vamos lá, né? Se eu perguntar para qualquer pessoa, e aí, você quer ficar milionário? Todo mundo quer, né? Óbvio. Uhum. Mas o inconsciente, o que que acontece? Você manda na sua vida somente 5% do tempo. Nossa, imagina. 95% é o teu inconsciente que está comandando. É tudo que está gravado lá dentro. Umas pessoas chamam de inconsciente, outras pessoas chamam de subconsciente, seja como for. Mas é o que está gravado ali. E o que está gravado ali? Tudo que você viu, ouviu e sentiu. Uhum. Então, 95% do seu tempo você não manda nele. Você não manda nele. Então, esse é um grande desafio, que eu sempre falo assim, vamos lá, eu gosto de dar um exemplo legal sobre isso, para as pessoas conseguirem entender legal o que que é o consciente e o subconsciente. Imagina você que o nosso cérebro é formado por 100 bonecos. Uhum. 5 desses 100, 5 bonecos, é o teu consciente, é o que tu pensa. 95 é o teu inconsciente. E eles brigam entre eles. Quem vai ganhar? Obviamente, o maior número. Nossa, que injusto, né, mas entendi. É. E aí, qual é o nosso grande desafio? É domesticar os 95 e não ganhar deles. E esse é um grande problema que a gente vê hoje, que o pessoal está tentando ganhar deles. Não, a gente não tem que ganhar dos 95, ele faz parte de você. A gente Uhum. tem que domesticá-los. Para quê?
para que vão trazer maior número deles para o lado de cá, e aí tua vida começa a andar. É basicamente assim que funciona. Mas aí, Cleiton, só uma pergunta aqui. A forma de domesticar seria, por exemplo, eu saber primeiro como que aquilo chega no meu inconsciente, e aí eu sabendo como aquilo, o que entra no meu inconsciente, eu começo a controlar isso, porque aí eu sei que isso, certas coisas que não devem estar entrando inconscientemente não vão estar. E aí, dessa forma, eu começo a domesticar. Como que é o controle disso, na sua Tá. opinião? Eu vou falar assim. Por exemplo, existe muita coisa que se fala de lei de atração e cocriação. Eu não uso muito a palavra lei da atração. Eu uso muito a palavra cocriação. Uhum. Porque quer as pessoas acreditem ou não, a gente está cocriando a nossa vida o tempo todo. Uhum. Sim. Se a sua vida é um reflexo do que você viu, ouviu e sentiu, você está cocriando a tua vida. E isso é algo muito legal porque dá para provar isso para as pessoas até que não acreditam. Mas vamos lá, você está cocriando sua vida. O que acontece? Tem muita gente ensinando hoje lei da atração apenas em pensamento positivo, afirmações no espelho, sem olhar para essa questão hereditária, sem olhar para essa questão de criação, sem olhar para tuas crenças lá na raiz, de verdade. Ela vai até te dar um resultado, mas é um resultado muito pequeno, ou zero, ou muito pequeno, ou por um curto espaço de tempo. Então, quando eu falo em domesticar esses outros 95, o primeiro passo que tem que ser feito é olhar para essas crenças energeticamente lá de trás, desde a concepção, trabalhar com isso, cortar isso. E eu costumo sempre falar assim para as pessoas, te deixar consciente. Quando eu tiro você do teu piloto automático e você se torna consciente, sem crença, aí sim, o que tu pensar e tu levar como verdade, vamos lá, pensar e levar como verdade. Porque todo pensamento é um ponto de vista. Uhum. Todo pensamento, vamos lá, existem estudos aí de universidades americanas, inclusive, que comprovam que a gente tem de 65 a 70 mil pensamentos por dia. E aí, o que é verdade ali dentro? Nada. Isso é um ponto de vista de pessoas que convivem com você de ambientes que tu frequenta. Agora, o pensamento que tu pegar e levar como verdade, isso ali vai se manifestar na tua vida. Uhum. E aí, quando você está consciente, você consegue ter um filtro nisso, você consegue ter uma clareza maior desses pensamentos. Então, o domesticar é isso. Começa o corte primeiro energético, liberar essas crenças todas, te trazer para a tua consciência, tirar você do teu piloto automático. E aí eu costumo falar, ali está só você e a tua energia mesmo, de fato. E aí você vai ter o quê? Um discernimento maior. Você vai conseguir pensar de uma forma mais clara e você vai conseguir escolher os teus pensamentos que você quer como verdade. É isso. Difícil? Não. Não é difícil. Ah, Só sim. saber como. Só É, saber que existe, né? Saber que existe, como que funciona e qual que é a estrutura. trazer para a consciência já é um grande passo, tá, André? Eu ia falar exatamente isso, assim, quando a gente começa a despertar e ter consciência de algumas crenças, né, eu tô bem nesse momento, assim, a depois quando a gente sai da nossa, não vou nem dizer zona de conforto, do convívio, né, a nossa mudança para de outro país, é uma mudança muito forte, né, a gente muda a cultura, muda a casa, tá longe da família, a gente passou por esse momento, né, de desconstruir muitos conceitos e agora está no momento de reconstruir. E a gente começa a se deparar com como se fosse um vidro espelho embaçado, assim, sabe, aquela pessoa que eu me via, eu não sou mais ela, né, então eu Uhum. vou moldando e vou mudando. A minha pergunta é, a partir do momento que a gente toma consciência, e expande a consciência, tipo: "Opa, espera aí, agora eu entendi o porquê de tal atitude, do porquê de tal pensamento". A partir do momento que você toma consciência, não tomar uma decisão de mudança, de melhorar isso, prejudica? Você tomou consciência. Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Poi A partir do momento que teve consciência desse bloqueio, Uhum, dessa crença, uhum, e você não fazer nada por isso, uhum. se isso prejudica, Tipo, na antes eu verdade era não uma te prejudica. ignorante inconsciente, agora eu sou uma Uma ignorante consciente. exato. E É aí? isso. Não vai mudar nada, a tua vida vai continuar sempre. Eu costumo falar assim, vai continuar sempre naquele ciclo repetitivo.
Vamos lá. Então, assim, tua vida sempre ela vai repetir esses ciclos para tentar te trazer essa consciência, para tentar fazer você ter uma atitude. Então, tu vai ter uma vida medíocre sempre. Vamos falar assim, se a crença for em ordem financeira, for em... medíocre, que eu falo não de mediocridade, mas nada de novo. Uhum. Nada de novo. Vai acontecer sempre as mesmas coisas. Tipo morno. Morno, vai continuar igual. E logo você vai ser tirado isso da tua consciência. Tu vai dizer o quê?